Então, acaba que 7 dias é como se fosse umas férias. Depois que passa disso, que começa a ficar mais desesperador, cara, e agora? Como que isso vai funcionar? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E, e a ideia basicamente dessa entrevista aqui é mostrar para as pessoas o que, o que a gente pode ter de diferente. E aí eu vou querer que, na verdade, o Keiner conduza isso para a gente. E a primeira pergunta que eu faço para você aqui é basicamente o seguinte: não vai ser uma live, a gente vai falar várias coisas desconectadas. Vou fazer como se fosse uma entrevista contigo, fazendo algumas perguntas, e aí você vai dando a sua visão sobre o que você pensou sobre saúde. Mas antes de tudo isso, eu preciso que você me conte sobre você, conte para mim, conte para as pessoas aqui, quem é o Keiner, o que que ele faz hoje. Eu sei já algumas coisas, né? Ele tem um curso aí sensacional na área da saúde, mas me fala um pouco mais do Keiner aí. Vamos lá. Eu sou de Santos, sou fisioterapeuta, trabalho com essa parte de movimento, né? Com cursos e com atendimentos. Trabalhei muito tempo com atletas de alto rendimento, atletas de natação. Hoje eu tenho também um trabalho voltado para o CrossFit. Trabalho com a parte de mobilidade, com a parte de prevenção de lesão, aquela parte que muita gente às vezes acha um pouquinho chata, mas às vezes é tão importante quanto uma técnica do snatch, por exemplo, que é a parte que você vai fazer com que o seu corpo fique preparado para conseguir fazer os movimentos. A gente tem um caminho para a gente seguir até a gente conseguir ser eficiente e ser, como o Rafa Kipler diz, virtuoso, né? Você fazer um movimento bem feito. E para isso você tem um caminho, e nesse caminho o primeiro passo é mobilidade, estabilidade, você ter o corpo preparado para isso. Então eu trabalho basicamente com essa parte. Uhum. Treino CrossFit também há muito tempo, bem antes até do CrossFit ser famoso. Acho que eu vejo umas fotos minhas que não tinha nome de CrossFit, mas acho que 2012, 2011, até antes disso. Eu já praticava CrossFit, uma academia aqui em Santos. Tenho formação, apesar de não ser profissional da educação física, tenho formação no Level 1 do CrossFit, que é a formação, que é a iniciação no CrossFit. E também estudo muito sobre os movimentos, sobre a técnica, sobre o esporte, sobre como você melhorar a sua técnica e principalmente pratico muito, praticamente todos os dias. Não Show. sou atleta, sou um praticante apaixonado. Show de bola. Cara, sensacional isso. O CrossFit ele veio tomando conta, né, das duas modalidades aí. Na verdade, ele pegou todas as modalidades e colocou dentro de uma caixinha e vendeu aí como CrossFit. Isso que eu costumo falar para meus alunos. CrossFit ele é nada mais nada menos do que o MMA. Ele pegou tudo aquilo ali, Isso. colocou numa caixa e vendeu. Então, assim, se você gosta de natação, você vai gostar de CrossFit, porque ele pode ter natação. Se você gosta de correr, você vai gostar de CrossFit porque ele pode ter corrida. Se você gosta de levantar peso, você vai gostar de CrossFit porque ele tem levantamento de peso também. Então, ele ficou bem para qualquer pessoa treinar. Então, ficou bem, bem legal. E nessa Exatamente. semana, uma pergunta assim bem clichê, bem óbvia, né? Mas ela precisa ser feita por profissional da saúde que você é, por pessoa que vem aí transformando a saúde do jeito que você transforma. Eu vejo você, eu te acompanho nas lives, te acompanho aí nos seus cursos, nas suas postagens e vejo o quanto de pessoas que você influencia. E o que eu mais gosto, o que eu mais acho interessante, que são exercícios simples que podem ser feitos dentro de casa, às vezes com um pano de prato ou com um cabo de vassoura. E é legal porque antes de toda essa crise, desse isolamento, nós não fazíamos isso dentro de casa. Fazíamos a grande maioria dentro de uma academia, então a pessoa procura uma academia para se organizar e tudo mais. Agora ninguém pode sair para academia, as academias estão fechadas. E tudo isso está sendo feito dentro de casa. E aí a pergunta é o seguinte: por que treinar? É bem assim, óbvia, mas por que treinar, Kenny, na sua visão? Eu vou falar pelo motivo científico, vou falar pelo motivo mental e vou falar pelo motivo, como é que eu posso falar? Pessoal.
né? O motivo científico é o seguinte, quando você treina, quando você pratica exercício físico, ponto 1, você melhora a sua imunidade. A gente está falando assim, mas quem não treina piora a imunidade. Isso é assim, se você, sei lá, fizer um Murphy, ou seja, fizer um treino muito intenso, dificilmente dá para fazer. Mas dificilmente alguém vai fazer um treino muito intenso dentro de casa. É difícil. Até, eu tô falando assim, a grande maioria. Mas se o cara tem uma esteira, se ele tem equipamento. Se ele tem equipamento, é bem provável que ele já esteja preparado para fazer isso. Você não vai pegar uma pessoa que não treina, que tem uma esteira, que agora ela vai resolver correr 10 quilômetros. Não. A gente não está falando coisas... A gente está falando coisas reais. Então, você deve treinar porque aumenta a imunidade. Ponto 1. Ponto 2, ainda científico. Você diminui dores. Diminui dores. Ponto 3, você diminui a ansiedade. Tem um estudo que foi feito com mais de 8.000 pessoas que fala que quando você é mais forte, as pessoas mais fortes têm a tendência menor ao suicídio. Então, uma pessoa que é forte tem uma tendência menor ao suicídio. Tem outro estudo que fala que uma pessoa, quanto mais condicionada ela é, maior a chance dela viver. Estamos falando, assim, de estudos reais. Tem estudo que foi feito com mais de 20.000 pessoas que fala que quanto mais forte você é, você tem uma chance de 50% maior de vida do que quem não treina. Você aumenta as taxas de imunidade, a gente chama de CK, que são células killer, que bloqueia invasores externos que podem fazer mal. Você diminui as taxas de açúcar no sangue, você aumenta a qualidade da sua respiração, da fase do trabalho cardíaco, tudo isso é o ponto científico. Enfim, tem infinitas coisas que você deve fazer. O ponto mental, você relaxa, você libera substâncias que diminuem a dor, e a dor também é estressante. Então, se você não fizer, você fica muito mais estressado. Se você faz, você fica com nível de estresse mais baixo. Como eu falei, em relação ao suicídio. Suicídio nada mais é do que depressão. Então, você melhora os níveis de depressão, caso você tenha essa tendência a ter depressão, quando você faz um treinamento, seja ele qual for, você diminui essa taxa. Então, e o pessoal, por que eu gosto de treinar? Por que eu tenho treinado todos os dias, eu faço com vocês junto às 10 horas da manhã? Porque para mim é a melhor hora do dia. Para mim, é a melhor hora do dia, é a hora que eu faço o treino. Algumas vezes eu consigo fazer 2 treinos no mesmo dia. Eu tenho 2 horas melhor, porque para mim está sendo muito difícil, porque eu sou apaixonado por sair, por dar curso, por viajar. Todo final de semana eu estava em aeroporto e eu não tenho ido mais. Então, para mim está sendo difícil também, como para todo mundo. A minha empresa de curso não está funcionando. Né? Uhum. Então, a gente perdeu muito dinheiro. Então, o nível de estresse está alto. Então, pessoalmente, para mim, está sendo a melhor hora do dia. É o momento que eu esqueço. É o momento que eu estou treinando. É o momento que eu fico melhor no dia, é esse momento. Show. Então, primeiro aí, treinar previne tudo isso, né? Previne aí o suicídio, previne a dor, na verdade, né? Ele melhora aí e libera substâncias para poder prevenir a dor, que vai vir também do sedentarismo, né? A Freita está perguntando aqui assim, a pessoa que é sedentária, que esteja começando agora nos treinos, ela pode adquirir esses benefícios? Com certeza, com certeza. É a pessoa que mais Qualquer coisa, assim. vai... Qualquer coisa que ela faça, mesmo que seja pouquinho, tá ótimo. Ela precisa. Se ela é sedentária, se ela nunca fez nada, ela vai na dela. Ela vai na dela. Então, sei lá, se na aula tem 10 agachamentos, ela faz 4. Tá ótimo. Show. Ela vai se beneficiar com certeza. Uhum.
eu vejo que você treina aí todos os dias, né, às 10 horas da manhã, e você tem um estúdio e tudo mais, assim, acho que não sei se é na sua casa esse estúdio. É... É a 150 metros de casa, por isso que eu venho aqui. Show. Eu atravesso uma rua e, enfim, eu venho por causa disso, que é 100 metros de casa, então não tem problema. Aham. E me fala uma coisa, treinar em casa, nesse momento agora, que nós não podemos, igual, você tem a oportunidade de ter um estúdio, porque só você aí dentro, o CREF aí, as autoridades bloquearam as academias, fecharam todas, né? Eu, por exemplo, tenho uma academia em Goiânia, todas as academias nossas estão fechadas, e me fala o seguinte, nós estamos passando treino para os alunos fazer em casa. Na sua visão, treinar em casa é eficiente? Sim. É igual a gente fala, é claro que você, né, é mais por conta disso, mas eu também não uso nada. Quando eu uso bastão, cabo de vassoura, toalha e cadeira, banquinho, que todo mundo tem em casa. Eu não uso nenhum equipamento que as pessoas não consigam ter. Outro dia eu fiz aula com papel higiênico, né? E no espaço também que todo mundo conseguiria fazer tranquilamente. Então a questão é essa, você consegue fazer e é sim eficiente. É sim eficiente. Show. E a outra pergunta que eu tenho para você é o seguinte: o que que te motiva? O que que te motiva? Por mais que você goste, nós profissionais de educação física nós adoramos treinar, né? Eu, por exemplo, cara, eu vejo assim, existem os valores da pessoa, né? O valor como a honestidade, como como, como todas as pessoas têm, mas para mim, um valor é treinar. Sem treinar, parece que não dá para ficar. Pelo menos para a gente que é da área da saúde, que gosta de treinar todos os dias, isso está enraizado na gente, né? O que te motiva assim, a treinar todos os dias? Porque as pessoas falam, nossa, mas é muito difícil, esse isolamento, às vezes eu estou dentro de casa só comendo coisa errada, e aí tem um problema também. Amanhã eu vou falar sobre nutrição, que eu vou trazer uma nutricionista para poder falar os malefícios de comer totalmente errado, porque isso também faz você ficar desmotivado a treinar. Mas assim, o que que te motiva a treinar hoje? É igual você falou, eu gosto muito. Uma é essa vontade que eu tenho, que eu gosto. E a outra, o que tem me motivado bastante é justamente eu dividir isso com as pessoas, né? Tem uma citação, não é uma frase, mas é uma citação que fala assim: se eu tenho duas escolhas e uma delas é aquela escolha que eu vou ajudar o maior número de pessoas possíveis, apesar de não ser a mais fácil, é essa que eu vou escolher. Então, Show. essa opção de eu treinar todos os dias às 10 da manhã, eu escolhi um horário a partir do momento que a gente entrou nesse problema, porque eu já vinha fazendo antes, né? Eu vinha fazendo esse desafio antes de começar tudo isso. Eu fiz 30 dias, no meio desses 30 dias começou esse problema. E aí eu continuei. Eu poderia ter terminado e continuado treinando sozinho, mas eu escolhi treinar todos os dias, incentivar as pessoas a treinar. Então, o que me motiva é isso. O que me motiva é ajudar as pessoas e também, igual você falou, eu não consigo ficar sem treinar. Não consigo. Então, eu preciso treinar. Então, se eu preciso treinar e eu consigo fazer com que o meu treino ajude as pessoas a treinar,
Porque muita gente me manda mensagem, Bruno. Nossa, melhor hora do meu dia é a hora que eu dou risada. Porque eu danço, eu brinco, e as pessoas dão risada. Enfim, então, se eu sei que eu estou ajudando uma pessoa a ficar melhor, que seja uma hora no dia dela, Às vezes o começo, Kenner, a maior dificuldade, sabe? Você dá o start. O que você poderia dizer para as pessoas iniciantes? Que a gente tem muito iniciante, pessoas que, cara, eu não consigo porque ainda não criou aquele hábito. Ainda não tem o hábito de gostar, igual a gente, né? Que gosta de fazer, que faz todos os dias. Então, essas pessoas ainda não criaram esse hábito. O que você diria para essas pessoas, cara? Como que você pode fazer para começar? Para fazer isso ficar um pouco mais fácil? Como o Joel fala sempre, né? Transformar aquele hábito que você quer em mini hábitos, transforma aquele desafio em algo bem fácil de fazer, em algo moleza de você fazer. é exatamente isso, é você começar devagar. Não adianta querer começar com tudo que você para. Eu vou dar um exemplo bem claro, assim. Por exemplo, se você vai num caminho desconhecido, você vai correr num lugar que é desconhecido. E esse lugar desconhecido tem várias curvas, tem... Se você sair correndo com tudo, uma hora você vai escorregar nessa curva, porque você não conhece. Agora, se você vai devagar, porque isso volta. Você começa devagar, você vai conhecendo as curvas, você vai conhecendo a pista, você vai conhecendo o caminho, você fala, opa, o caminho é esse. Aí você começa a aumentar aos poucos. Aí você vê que quando você aumenta, você fala, porque se o cara começa, quando ele começa, ele já quer começar muito forte, ele vai ficar muito dolorido, vai ter dor, vai ter desconforto, um desconforto desagradável, aquela pessoa que não tá, a gente está acostumado a sentir dor, então no dia que a gente treina mais forte, que a gente fica dolorido, a gente sabe, a gente gosta, mas tem gente que não gosta. Então a minha dica é que comece devagar, comece de uma forma bem adaptada, mas não desiste. Não desiste. Você precisa vencer aquilo que é uma engrenagem, que ela tem que ser quebrada. E assim que ela for quebrada, ela começa a girar devagar, devagar. E aí, uma coisa que a gente sempre fala, continua, continua. Não desiste, não desiste. Continua, não desiste. Que eu tenho certeza que vai chegar um momento que vai virar uma chave, que você não vai querer, você vai sentir falta de treinar. Você vai sentir falta de treinar. Não é do dia para a noite, pode ser que demore um mês, 2 meses, mas se você não desistir, você consegue chegar aonde você quer. Você precisa encontrar alguma atividade que você goste. Hoje não tem muita opção, então é fazer em casa. Mas faça do jeito que você gosta, igual eu faço. Eu coloco música, danço no meio, brinco. Faz igual, dança, brinca, brinca com o filho, põe o filho para fazer junto, pega o cachorro. Faz de uma forma que fique leve para você. Se fizer isso, eu tenho certeza que funciona. Vai ficar divertido, né? A ideia é fazer com que fique divertido isso para você, não seja uma coisa que tem que ser obrigatória ali. A Thalina falou que tem uma aluna que se ela não sentir dor, ela acha que não funcionou. Tem um cara que é até da região do Bruno, que é o Paulo Gentil, e ele fala que isso não é verdade. Não é porque você não ficou dolorido que não trabalhou. Isso não é verdade. Não precisa ficar dolorido. Não precisa ficar dolorido. Se ficou dolorido, ok. Mas não necessariamente, só funciona se ficar dolorido. Não, isso não é verdade. Tá? Depois vocês procurem por Paulo Gentil, ele tem uma aula de
10 minutos, mais ou menos, falando só sobre isso, sobre ficar dolorido após o treino. É obrigatório ou não? Ele não é obrigatório, tá? E aí ele faz alguns estudos, né? Ele avalia algumas pesquisas e fala, cara, realmente ele mostra, o que eu gosto do Paulo Gentil é que ele mostra ali o embasamento científico, né? Ele mostra, cara, não é só porque ele tá achando, ele é um doutor, e aí ele mostra ali todo o embasamento científico dele, de que realmente não é necessário ficar dolorido, né? É, Ainda mais no início, né? Ainda mais no exatamente. início, senão as pessoas vão desistir. Dor não é legal, dor não E faz as pessoas sentido. desistem, exatamente. As E pessoas agora, desistem. e agora eu me falo o seguinte aqui, Kenner. Se você pudesse, na verdade, assim, um código, sabe? Eu sei que não tem a chave, é continuar, 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 mas as pessoas sempre perguntam para mim, Bruno, me fala uma coisa que eu deveria fazer para poder continuar fazendo exercício e não desistir. O que eu poderia fazer? Por exemplo, quando eu estou pensando em desistir, aquele código que talvez deveria vir na minha mente, assim, nossa, o Bruno falou aquilo, eu preciso lembrar. O que você falaria para essas pessoas ou o que você fala para os seus alunos para ele lembrar sempre quando ele pensar em desistir? Uma pessoa forte tem a metade da chance de morrer do que uma pessoa fraca. Boa, É científico. É boa. científico. Uma pessoa forte tem a metade da chance de morrer do que uma pessoa fraca. Eu só falo isso. Show, show. E aí Pronto, tá setado. tem outro estudo que fala assim, se você quanto mais condicionado você se torna, maior aumenta a sua expectativa de vida. Quando você se torna mais condicionado, um estudo mostrou que você aumenta até 4 anos a sua expectativa de vida. Mas o mais que eu gosto mais é, se você é forte, você tem a metade da chance de morrer do que uma pessoa que é fraca. Muito bom. Isso te motiva a treinar. Tem uma frase do Gary Vee que é engraçada. Ele fala, não sei se você conhece o Gary Vee. Ele é um influencer americano e aí ele está fazendo uma entrevista, né? E a moça fala assim, Gary, me fala uma frase motivacional. E aí ele fala o seguinte: você vai morrer. E quando você falou isso, eu lembrei total dele, porque assim, as pessoas vão morrer. Agora, quando elas vão morrer, é diferente, né? Você vai morrer com 40, com 50, com 60, com 75 anos, que é a nossa expectativa de vida, ou você vai ser mais forte e vai ter metade dessa chance de morrer, né? Inclusive, nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas que têm imunidade alta, as pessoas que têm, são mais fortes, né? Elas basicamente têm uma chance maior de passar pelo coronavírus sem ser impactadas, né? Tem uma chance maior. E uma outra coisa também que eu acredito que seja importante, né? Eu acho que todo mundo quer aqui, todo mundo pensa e quer ter saúde o suficiente para brincar com os netos, com os filhos, com os netos, com os sobrinhos, mesmo pessoa de idade, né? Vou dar um exemplo do meu pai. Hoje meu pai tem 70, vai fazer 70 anos em agosto. Vai fazer 70. O bicho é forte pra cacete. Se precisar brincar, brinca, agacha, pula, salta, corre, nada, vai, pega prancha, vai andar de prancha. Então, eu acho que todo mundo tem vontade de chegar numa idade como 70 anos. Eu tenho 70 anos, acredita que ele tem 70 anos. Mas o bichão é forte pra cacete. E é forte. Fez a vida inteira exercício. Show. Todo mundo, por que você gosta de exercício? Desde que eu me entendo por gente, ele tinha uma academia, ele foi profissional da educação física. Então, quando eu me entendi por gente, eu estava dentro de uma academia. Então, acho que todo mundo tem essa vontade de ficar mais velho, ter saúde para brincar, para correr com o neto, pegar o neto no colo, eu vejo
pais, desculpa se alguém ficar ofendido, mas eu vejo uns pais gordão, assim, todo molenga, eu falo, cara, esse cara, como é que brinca com o filho? Se o filho correr, ele não pega. Se o filho correr... E aí, meu pai fala assim, uma coisa que ele fala assim, você tem que estar sempre pronto, o seu corpo tem que estar sempre pronto para o perigo. Por exemplo, se o moleque, se o pai ou a mãe é mole, é fraco, o moleque corre para a rua, não pega. Não pega. Agora, se é o pai ágil, pega pela orelha, pega pelos cabelos, mas pega. Pega, corre, pau, pegou e não acontece nada. Ou tô falando uma situação de perigo, mas uma situação saudável de você brincar, jogar futebol, jogar na praia, correr na praia com o teu filho, correr na praia com o teu neto, brincar, jogar uma bola, ir na piscina, todo mundo quer isso. Se você não... E não é, quando eu ficar velho, não, tem que ser agora. Eu tenho 15 anos, começa. Eu tenho 12, começa. Eu tenho 20, tenho 30. Não começou? Começa. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença lá na frente. O que eu vejo muito que me, na verdade, fascinou no CrossFit, Kenner, foi basicamente isso. Quando eu vi uma explicação que é bem simples. O CrossFit, talvez você está preparado até para construir uma casa, porque você faz de tudo ali dentro. Mas o que eu mais gostei foi o seguinte, cara, imagina que você é uma pessoa o seu filho é uma pessoa sedentária e o seu filho passou mal agora no meio da rua, você precisa correr 2 quarteirões com ele no colo. E a pergunta é, será que você vai conseguir? Talvez naquele momento do estresse, você até consiga. Mas será que realmente você vai chegar lá no hospital com seu filho? Então você vai correr esse risco. Entende? Pode ser que nem consiga chegar, né? Pode ser que não consiga. E aí a vida do seu filho, a gente começa a tirar aquele porquê, né? Mas eu consigo, porque o nosso corpo, ele consegue viver 10 anos sem fazer exercício, consegue. Eu vou dar o exemplo do meu avô, 59 anos bebendo, 59 anos fumando, e nunca fez um exercício na vida, a não ser o trabalho braçal, né? Faleceu com um câncer no pulmão. E foi assim, 2 semanas, uma semana ele internou, 2 semanas ele faleceu. De tanto que foi rápido. E as pessoas falavam, nossa, mas foi muito rápido, foi muito rápido. Eu falei, cara, não foi rápido. Foram 59 anos. Ele poderia ter ficado mais 20 anos para frente vivo e do jeito que ele era, poderia. Porém, ele não fez lá atrás. E aí o que você falou agora, comece agora. Comece agora. Exato. E pra gente fechar, Kenner, se você pudesse deixar uma única mensagem, talvez uma mensagem para o seu filho. Você tem filho, né? Não. Tenho uma mensagem pro seu filho que virá, ou para sua sobrinha, ou para os filhos das pessoas aqui, mas uma mensagem para uma criança hoje. Se você pudesse deixar uma única mensagem para ele sobre exercício físico, sobre saúde, o que você falaria para ele? O que você ensinaria para ele? É uma frase que eu gosto muito, que o movimento é a arte da cura. E não só a cura de um problema, mas cura da mente, cura do espiritual, também que eu acredito que o movimento ajude nessa questão, cura de todas as doenças, cura de todas as dores e cura nossa, pessoal, né? Porque quando a gente vê o nosso corpo mudando, isso cura também muitas coisas. Então, que o movimento é a arte da cura e não pare nunca. Show de bola. Caraca, sensacional. Kenner, preciso te agradecer. Não quero tomar mais seu tempo aqui, mas te agradecer pela presença e pelas palavras. Você realmente é um profissional que vem transformando muitas vidas, pelo que eu te acompanho já. E desde quando eu te conheço, eu gosto de acompanhar e ver o crescimento das pessoas. Eu sigo poucas pessoas, porque eu gosto de seguir as pessoas que realmente postam conteúdo, que agregam em alguma coisa realmente na nossa área, né? E na área da saúde é algo que poucas pessoas realmente fazem com amor. Eu vejo o amor que você tem aí